Café pra mim, cara, eu varo à noite, nesse horário. Eu fiz a besteira de tomar café esses dias também. Acordava até às 3 da manhã. Fiz natação à noite, na sequência fiz musculação e ainda fui dormir às 3 da manhã. Consegui dormir. Pra ver se dormir. Eu não tomo café. Segunda-feira eu faço natação. Só que eu não faço musculação na sequência. Dessa vez eu tava com tanta energia que eu taquei os dois, mano. Cara, não cheira a cocaína nunca, velho. Se a cafeína já fez tudo isso, meu amigo. Está começando Store Talks, o lugar onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleito Quintino. E antes de começar, né, não custa nada para você deixar seu like, para nós forçar é aí importante, vocês. né, é de graça para você e extremamente importante para nós. Deixa eu apresentar nosso convidado de hoje, Igor Arantes, graduado em administração, especialização em agronegócio pelo PSEG USP, passou por várias instituições financeiras, fazendo estudos financeiros em engenharia, sócio nominal e fundador da Gestão Patruí, diretor do IBCO, que é o Instituto Brasileiro de Consultor de Organização, e delegado do ICMCI. Então tem muita história aí, né? Cara, eu tô... Nem por onde começar, velho. Vai começar agradecendo sua presença. Obrigado, e obrigado por aceitar o convite aí, vir aqui gravar o episódio e compartilhar bastante conteúdo com o pessoal aí que nos acompanha. Bacana. E eu quero começar perguntando, né, o que é o ICMCI? A ICMCI é um conselho internacional dos institutos nacionais de consultores. Então, eles focam em consultorias em gerais. Ele tem a ver com o IBCO? Tem, é o instituto no Brasil, né, que está atrelado ao ICMCI, e a gente é diretora lá do IBCO, né, e delegado junto ao ICMCI. Você faz parte do órgão nacional e internacional dentro também. do órgão nacional tem uma cadeira pro internacional, sim, e é você que ocupa essa cadeira. Sim, legal, cara. Parabéns aí. Vontade em estar em Amsterdã, que é a reunião do delegado desse ano. Mas por conta da reunião ou por outras coisas que Amsterdã fornece? Por outros motivos a gente não foi. O que fazem esses dois institutos? Perfeito. Eles organizam toda a parte de consultoria num padrão internacional. Então a gente teve a oportunidade, junto a um membro do ICMCI, no Instituto Chinês, né, de consultores, uma regulamentação, uma normatização internacional para todos os membros. Quando você fala desse órgão internacional, quando você fala de consultoria, é só financeira, só contábil? Quais as visões da empresa? Valuation? Tudo é muito amplo, a norma ela é bem ampla, ela não segmenta nenhum setor, tá? não privilegia nenhum setor. Ele quer que realmente a entrega de consultoria seja uma entrega padrão, tem um padrão de entrega. Ok, e vai internacionalizar isso principalmente para as multinacionais da vida e para empresas que querem estar lá fora ou vice-versa. Provavelmente, mas é um diferencial hoje no mercado ter a certificação CMC, né? Não, com certeza, porque aí você vai conseguir apresentar para qualquer investidor. Perfeito, com padrão internacional. E está dentro do padrão mesmo. Perfeito, seguindo todo um padrão. Mas isso é focado na parte administrativa ou inclusive processos, engenharia, jurídico, contábil, compliance total. Sim. Independente do segmento e qual a área dentro da empresa, essa norma ela se aplica a perfeito, tudo, então. a todos os consultores, né? A palavra-chave aí é consultoria. Então, consultoria do que você imaginar, essa norma. Legal isso aí. Surreal, né? Se pensar na complexidade disso. O relatório final deve ter o quê? Deve ser um livro. Ou uma coleção. Sim, mas... tem o volume 1, administração, volume 2, contabilidade, volume 3, fiscal, tributário. Vai depender muito do tamanho da empresa, né? Não, mas mesmo... ok, isso aí não é para pequena empresa, né? Já começa numa EPP. Isso aí é para pequena empresa também? Pequena empresa na definição da lei complementar. Isso, 360 mil anos não, né? É para consultores, microempresários também. Tá? Ok, o consultor ele pode ele nichar um segmento para micro, pequeno e médio ou grande. Entendi. Não tem essas travas de faturamento. Não, porque eu penso, por exemplo, né,
Vocês aqui mesmo na Two Farms, vocês estão implementando o SAP justamente para ter esse diferencial de mercado com potencial crescimento e, quem sabe, um dia fazer uma venda para uma outra empresa maior. A consultoria vai cair no mesmo segmento. E aí, essa certificação, quem faz com que o IBCO certifique essa pessoa no Brasil é a ICMCI, né? Que dá essa outorga no Brasil para dar essa certificação ao consultor. Pode ser ao consultor, pode ser à empresa, né? Mas a gente foca muito na pessoa. É igual uma certificação de programação, de Excel, que você comentou que você tem também, é basicamente a mesma coisa. Assim. Sim, perfeito. Existem cursos para isso? Ou a pessoa estuda por conta própria e tem que fazer uma prova? Como funciona? Existem algumas regrinhas, né? Existe curso, existe um período de conhecimento daquele consultor, porque é por observação que ele faz um bom trabalho e ele segue algumas diretrizes, algumas normas para ter o CNC, né? Mas tem uma prova que ele tem que ir, ou não necessariamente? Tem uma entrevista, é uma prova oral, né? Uma prova oral, não é uma Mas prova para ver as escrita. boas práticas. Exato, e aí a gente investiga a Analisar vida... trabalhos que ele já fez, coisas assim. Perfeito, e aí a gente investiga a vida desse consultor. Puxa a capivara. Puxa a É capivara. famoso puxa capivara. Exato. Interessante, cara. Muito surreal, né? Eu fico pensando porque consultoria é um negócio amplo, né? Sim. Então, normalmente a empresa ela contrata segmentado. O que você está me falando é um negócio que está centralizando num instituto só internacional que vai fazer tudo. Sim. É bem complexo. E foi uma norma, né, que nasceu em Milão com o IAF. Quando a gente falou para fazer essa norma no Brasil, a NBR 20700, quando eu citei no plenário lá, né, de votação das ISOs e afins, que eu também agora virei relator da ABNT, da NBR 20700. Que é a norma que rege isso aqui. Perfeito. Essa é a tradução para o Brasil. Perfeito. Quando ele viu que a norma nasceu junto ao IAF, cara, para mim tá aprovada a norma. Que é um instituto que faz toda a mensuração de balanças no mundo e coloca um padrão. Né? Referência mundial. É, uma referência mundial. Que sai dali, você não precisa nem verificar, tá certo. Exato. Exato. Eles que certificam também aquela que faz a balança. Você fala balança rodoviária? Não. Que certifica que aquilo é uma tonelada. Esqueci o nome do instituto. Imetro. A Catoledo é uma representante do Imetro. Então vem IAF Internacional e vem a Imetro aqui no Brasil. E a hora que a pessoa olhou e falou, cara, vem do IAF, que regula o Imetro. No Brasil, cara, pode vir com a norma. Só traduz. Só traduz. Pra nem verificar os dados, né? Exato. Já foi aprovado na ISO, então não tem todo esse processo de votação na ISO, porque já foi votado, já foi aprovado. A gente realmente só está nesse processo de tradução. Tradução / adaptação? Só Perfeito. Tradução. Porque aqui tem umas particularidades, principalmente tributária, né? Sim. A gente precisa adaptar no Brasil. E hoje uma empresa, quando dá essa complexidade enorme, eu penso isso para multinacional, para grandes empresas. Porque quanto que vai ser uma certificação dessa? Por exemplo, a minha empresa quer isso, quer ter essa certificação. Porque a gente eu já vi ISO 9001, já vi boas práticas de produção em indústria, tinha certificação específica para exportar para a Europa, certificação específica para exportar para Oriente e Ocidente, tinha certificações pontuais. Sim. E era uma fortuna. Você tinha que contratar uma empresa de consultoria para ela vir, ensinar o que a norma falava, aí treinava o pessoal do operacional para ele entender a norma e praticar isso no dia a dia. Sim. E aí quando fiz aqui uma certificação interna com uma empresa externa, agora você chama os caras para eles virem auditar. Sim. E isso era uma grana. Quanto que você tem noção? Vamos lá. Isso já está acontecendo? Já está embrionário? Eu vou dar um spoiler, então. Primeira mão, hein, gente? Primeira mão aqui em Piracicaba e região. Ela não é certificada hoje, mas a gente já está com o Instituto de Qualidade junto a nível internacional para que ela seja certificável.
Hoje a gente certifica o consultor, mas um selo, um carimbo de certificação ainda Isso não é... pela IBCO. No mundo inteiro. Não, tu falou, aqui no Brasil, essa certificação que você está falando vai ser concedida pela IBCO. Provavelmente sim, vai ser um dos reguladores desse mercado. Tá. Bom, deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui, né? Você é o fundador da Gestão 4i. A Gestão 4i tem alguma coisa a ver com isso? É nesse segmento? É uma outra empresa que, inclusive, é uma startup que você tem, né? Sim. Depois eu até queria que você explicasse o que é essencialmente uma startup. Por que a sua empresa é uma startup? O startup é o pontapé, né? Primeiro chute na bola. É o primeiro chute na bola. Foi para o mercado para testar o produto que ali propôs a fazer, né? Então, a gente nasceu como uma primeira boutique de fusões e aquisições em Piracicaba. As pessoas sempre me perguntavam, né? Mas o que é uma boutique? O que é fusões e aquisições? Eu vou fazer uma fusão e uma aquisição? E a gente nasceu nesse meio, né? Só para contextualizar um pouquinho, nasceu nos anos 80, a boutique de fusões e aquisições, a boutique de M&A, né? Nasceu nos anos 80 lá com os americanos, de banqueiros que saíram dos bancos e falaram, cara, deixa eu criar uma boutique aqui e fazer um atendimento um pouquinho mais personalizado para o cliente. Então, a ideia de boutique é personalização. E M&A, né, que é fusões e aquisições, merger e acquisitions, é realmente, cara, porque eu não posso crescer de forma um pouco mais agressiva, comprando alguém ou fundindo com alguém? Porque eu não vou crescer ou vou crescer só de forma orgânica, né? Então, nasceu muito. Obviamente que esse slogan a gente foi mudando com o tempo, porque realmente chegou nos anos 90 lá em São Paulo e em 2019 a Gestão 4i veio aí para fazer essa parte no interior do estado. Então a gente tem essa visão, a gente sempre teve essa visão holística, né? Então quem eu posso comprar, quem eu posso vender, o que não serve para mim, que eu posso fazer uma spin-off, né? Uma saída de um sócio muitas vezes, né? Que sai de uma empresa e monta uma outra, não sendo concorrente, mas parceira em algum processo de P&D dentro da empresa. E a gente sempre mensura a sinergia, né? As duas empresas juntas, elas são rentáveis, mais rentáveis que elas separadas, né? Então o foco é potencializar o negócio. Exato. E aí hoje a gente está com um foco muito para deixar um pouco mais claro para as pessoas. A gente pensa muito em ser uma gestora. Então a gente faz a gestão da empresa, compra e vende. É que nem terreno, é que nem carro, estacionamento de carro. Você vai lá, deixa o seu carro consignado e achando ali um comprador, um vendedor, a gente faz a compra e a venda. Vocês intermediam. Por exemplo, o Clayton tem uma empresa, ele quer fazer um bom negócio, vendendo ou juntando uma empresa, né, fazer a fusão. Sim. E apareço eu lá, tô querendo comprar uma empresa, eu trabalho nesse segmento e o Clayton é alguma coisa parecida. E vocês fazem esse meio de campo. Esse meio de campo. O Tinder das empresas. O match. A gente dá os matches. Aí, eu vou criar um aplicativo já. Cria um aplicativo aí, quero, não quero. Não, porque... Mas brincando nesse ponto, né, a gente tem 800 fundos, que a gente não vai dar match em 800 fundos de um dia para noite. Sim. Só que a gente hoje tem inteligência artificial que faz esse match. Esse pré-match. Cara, esse fundo faz sentido com essa pessoa aqui, com essa empresa aqui. Então, realmente, esse processo diminuiu e ficou muito mais rápido. Legal. Deixa eu trazer para a minha realidade que eu gosto de ter. Vamos supor, eu tenho lá um escritório aqui em Piracicaba. Piracicaba tem 300 escritórios de contabilidade. Sim. Então, galera, Jamais. Fora os autônomos, né? Fora os MEI, que não pode ser MEI, beleza. Vamos supor, o cara tem lá o escritório dele, tem lá uma carteira com... Mas aí só para entender, se você trabalha lá, eu só trabalho com empresas com faturamento X, ou trabalho com PME. Por quê? O escritório de contabilidade, normalmente, ele tá ali pequeno, tem 2, 3 que são grandes, médios já. Sim. Mas dificilmente você vai ter um escritório de contabilidade em Piracicaba, eu acho que não tem, e esteja aí no lucro presumido faturando perto dos 78 milhões. 78 não. Eu já vi alguma coisa um pouco mais abaixo, mas 70 ainda não vejo. Então, basicamente, vamos supor, tem um escritório lá que tem um faturamento ali de 1 milhão ano e o cara que decidiu que quer sair fora, ele quer vender o escritório dele.
Perfeito. Ele vai te entrar em contato com você e falar, ó, coloca aí no seu portfólio. Perfeito, perfeito. Então a gente não atende micro, já quero descartar, não descartando as pessoas de microempresários, obviamente, mas a gente atende pequenas e médias empresas que faturam de 1 milhão a 50 milhões. 50 milhões tem Piracicaba, tá? 1 milhão tem muito mais. Microempresário, cara, o balancete dele, o balanço dele, não vai ter. Mistura com a conta pessoal. Então, assim, pro microempresário, a gente muitas vezes chega com uma mentoria. Cara, vai por esse caminho... Para chegar lá depois. Exato. Para depois poder disponibilizar sua empresa no mercado. Exato. Isso é bom, cara. Isso é muito bom. Sim. E a gente também não pega grandes, né? Então, não adianta eu bater na porta da Raiz e falar, cara... Tem 800 fundos, cada um 1 bilhão, uma continha para cima, para baixo, a gente tem um tri. Ele vai falar assim, daí que eu compro. Entendeu? Vamos fazer o pitch reverso. Então, não é a nossa proposta realmente também atender grandes empresas, porque essas grandes empresas já têm departamentos, né? Então já tem um cara certificado lá que faz toda essa operação. Então a gente atende nesse mercado middle, né? Middle market, né? Mercado do meio, né? Cara, curioso, né? Porque quando você começou a falar boutique de empresa, pô, eu já joguei um valor lá em cima, né? Bem, 1 milhão não é um negócio fora da casinha, né? Então, 50, ok, é um número já bem mais específico. Mas uma empresa que fatura 1 milhão hoje não é difícil. Perfeito. Porque 1 milhão hoje não é muita coisa, né? Sim. Mas é interessante, porque se eu tenho uma pequena empresa ali, né, e está nesse patamar de faturamento, você já pode prestar ainda uma mentoria inicial, mesmo que já esteja dentro dessa faixa de faturamento, para alavancar ainda mais, para depois poder fazer um negócio mais interessante, né, cara? Eu brinco que o cara de 700 eu vou chegar na minha porta e falar, cara, eu quero a sua consultoria, eu não vou pegar por causa de 1 milhão? É óbvio que eu vou pegar. E o cara de 60 eu não vou pegar? De 60 milhões? Lógico que eu vou pegar também. Então tem uma área ali de abrangência que a gente consegue colocar esse cliente para dentro. Consegue adaptar, né? E como funciona, assim, essencialmente esse processo? Vocês fazem uma análise da empresa para... Você já falou que tem a inteligência artificial que já faz o pré-match. Sim. Mas, assim, o que vocês têm que analisar, além de números de faturamento, EBITDA e coisas assim? Perfeito. Os últimos... Resumindo... O povo entender. Explica como se estivesse explicando uma criança de 12 anos. Os últimos 3 balanços, por favor. Já que a gente tem um contador na mesa. Essencialmente, as informações estão ali. Essencialmente, as informações estão ali. Então, o contador ele já fez essa organização de dados para a gente, preliminar. Obviamente que daí a gente pode fazer a parte de auditoria interna e externa, não achar o rombo Americanas de 20 bi, 40 bi. E até hoje ninguém sabe qual é a verdade, né? A verdade é que uma galera ganhou dinheiro com isso aí. Assim, segue o dinheiro que esse dinheiro parou na mão de alguém. Follow the money. Follow the money, exatamente. Uma galera aí, se somar certinho, uma galera ganhou uns milhões aí. Exatamente. Então, assim, você tem que seguir o dinheiro. Que, assim, na auditoria, cara, passou pela auditoria interna, passou pela auditoria externa. Você sabe o que me surpreende mais nesse processo? Como que o novo, porque foi na troca de presidente, né? Sim. Foi isso, né? Foi o presidente? Foi. O cara entrou lá. O cara pegou em um mês, velho. Não tinha 15 dias. Exatamente. Então é um negócio assim, você fala assim, cara, esse cara é um ninja da consultoria financeira contábil, eu tava muito na cara. Não, fazer especulações é falar bonito. Os outros já sabiam, cara. Sim, a bomba já estava na mesa do conselho, Os caras saíram antes que sobrasse para eles, mas ia sobrar. De um jeito ou de outro acaba sobrando, né? Vamos ver. Episódios dos próximos... Cenas dos próximos capítulos, né? Exato. Mas assim, num processo desse, a cultura da empresa também é levada em consideração, o tipo de segmento também influencia. Sim. Às vezes você tem lá os diretores tudo maluco,
Mas normalmente quem ganha dinheiro é meio maluco, cara. Os normalzinhos... Tipo, como que é o Lobo de Wall Street? A gente tem que tomar cuidado com esses caras, né? Pra não ter um cara desse no conselho e levar 20 bi e onde tá esses 20 bi? Não foi declarado aqui no fisco, né? Pra nenhum lugar. Fazer uma manobra fiscal, tá todo mundo envolvido ali. Então, assim, hoje a gente a gente sempre precisa tomar cuidado com esse tema também de lavagem de dinheiro, né? Sim. Evidencia. Eu imagino que vocês passam pente fino no fundador, em quem está administrando, no contador atual. Sim, perfeito. A gente faz toda a due diligência, né? A diligência ali vencida, né? Vamos tentar explicar um pouco mais o que é diligência, né? Todo um estudo por trás, né? No nosso jargão piracicabano é puxar capivara, né? Você é piracicabano? Eu sou piracicabano. E a gente puxa a capivara, cara, do sócio investidor, da empresa, toda a parte, não só fiscal contábil, né, mas a parte de processos jurídicos, né, a gente faz toda essa... Os peixes grandes que tá não só dentro da empresa, mas vinculado a ela. Perfeito. De alguma maneira. Perfeito. Então eu brinco Até que a esposa do sócio. Então, se for ali nominada, né, na empresa, né, a gente precisa tomar essas cautelas. Mas a gente brinca muito como fosse um estacionamento de compra e venda de carro. Pô, chegou aquele carro no chão, judiado. O cara, geralmente, do estacionamento vai lá no mecânico e dá um tapinha, uma melhorada naquilo ali para vender um preço melhor. A gente faz a mesma coisa para empresas, né? Então a gente olha ali, cara, faz sentido, tem uma boa controladoria, ok. Pô, precisa passar de auditoria, né? Tá com o balanço invertido, mas tá invertido por quê, né? É um dos casos, né? Não declara retirada de sócios, né? Começa a inverter, a hora que você viu, qual que é o erro? Você não declarou a sua retirada como sócio, né, os seus dividendos. Realmente, daí a gente precisa fazer toda uma auditoria, toda uma puxada de capivara ali para... Esse tapinha que você fala, que você vai dar ali na empresa para melhorar ela, não é uma manipulação de números. Exato, não é maquiagem. Vamos ajustar os números porque está faltando lançar coisa, vamos melhorar esse processo. Ela está desorganizada. Ela está desorganizada. Vai deixar claro, porque o pessoal pode entender errado. Quando dá um tapinha, não, peraí, está faturando 100, não, bota um zero a mais aqui. Não, isso é fraude. Isso é fraude. Isso é americano. É porque é muito isso, né, que você comentou. A retirada do sócio é o melhor exemplo que você poderia dar, porque eu falo isso direto para você, né? O cara, ele acostumou a pagar as contas pessoais na contabilidade da empresa. Então, eu imagino que você vai puxar lá... Nunca falou para aquele departamento financeiro dele. O financeiro dele paga e não declara para o contador. A hora que você vai ver, tá invertido. Se for É que assim, quando eu olho para uma empresa que fatura aí nesse patamar, eu tenho que ter equipe interna. Sim. Você não pode mais terceirizar, na minha opinião. Fatura 3 milhões, contador interno. Ou os dizer, se estiver dentro do Simples... eu já não concordo. Mas é que tem empresas... Tem que ter interno, velho. Então, mas se você quiser crescer, tem que ter interno. Então, se quiser chegar no 50, 60... Até entendo, até porque se você tiver numa faixa dessa de faturamento, uma contabilidade não vai cobrar só um salário mínimo para fazer esses processos. Não vai. Às vezes é viável você realmente ter. E assim, quando você começa a movimentar esse montante, aquilo que ele falou, a pessoa do financeiro às vezes não tem a visão contábil. É uma pessoa do administrativo ali que faz, paga esse boleto aqui, paguei e acabou. Eu quero meu salário no mês seguinte. E fechou, ela não tem essa análise. E aí, pro contador, ela não repassa nessa condição. Não repassa. Ela passa como uma despesa qualquer. E o contador vai lá e contabiliza como uma despesa qualquer. E aí o negócio começa a ficar mascarado de forma involuntária. Você tem que ter um cara lá dentro, acompanhando o dia a dia. Peraí, isso aqui tá estranho. Classifica isso de forma correta. Isso aqui não... Deixa eu ver. E muitas vezes é por desconhecimento do próprio dono, da própria equipe. Não estou entrando no mérito da fraude que existe. A gente sabe que existe, mas não estou entrando nesse mérito ainda. Até porque assim, não que seja errado, mas também não é certo fazer dessa maneira, né? Não, é errado, Felipe. Porque eu penso assim,
É porque, na verdade, entra como uma antecipação de distribuição de lucros. Isso. Mas, desde que você lance da maneira correta. Isso. Para você não ter problemas lá na frente. Eu estou falando isso que a gente já falou outras vezes, né? E as pessoas às vezes continuam fazendo isso. Só vou lá, pago meu boleto aí, secretária, financeiro. Só que aí, quando você cai numa auditoria dessa, e eu imagino que você faça isso, ele vai pegar o pente fino e ele vai olhar o boleto. Tá, o que gerou essa despesa? Ah, tá aqui o boleto. CPF e tal. CPF e tal. Aí ele vai olhar e falar assim... Fatura de cartão de crédito do dono. Exato. Então, tipo... Pior que chega nesse nível. A gente vê casos. Não, com certeza. Eu fazia assim, lógico, a empresa não está nesse nível de faturamento. Mas eu fazia assim, até que eu conversei com o meu contador, ele falou, você pode fazer assim, assim, assim. E aí conheci o Cleiton também, me deu algumas dicas. Estou pagando despesa minha, primeiro o que eu faço? Eu mando dinheiro para minha conta pessoal. Isso, perfeito. Lanço no meu sistema como distribuição de lucro, antecipação de dividendos. Maravilha, perfeito. Se for para uma bore, né, para depois pagar dentro da minha conta pessoal. É o famoso que você falou, follow the money. Segue o dinheiro. Não é a maneira correta, porque na verdade distribuição de lucros você tem que ter um planejamento, não é todo mês, qualquer valor, né? Sim, você deveria ter. Se fosse da maneira apropriada. Mas por isso que eu disse, não é certo, mas também não é errado. Faça de uma maneira que não seja prejudicial para a sua empresa. Porque, por exemplo, só para você ter uma ideia do risco disso, e ele deve ter. Você manda o boleto lá para a contabilidade pagar. O cara paga. Então, quando ele cai numa auditoria, ele fala, pô, cara, porque a auditoria, não sei, mas até onde eu vivenciei a auditoria em grandes empresas, ela não pega a tua contabilidade, pega todos os documentos e olha um por um. Todos os razoneiros. 5 mil faturas por mês. Não, ela vai lá, faz uma seleção, filtra lá uns aleatórios, meio randômico. Por amostragem. Aí pega um boleto lá que é a escola do cara. Quer ver a escola infantil, o CPF. Todo mês, né? Aí ele fala, pera, bom, agora ficou esquisito. Moranguinho. Isso. Aí ele olha aqui e fala, pô, isso aqui tá como despesa administrativa, mas é escola. Vamos ver se tem mais. Aí acha vários. Treinamento de funcionário? Aí ele começa a escarafunchar, chega lá e fala, pô, não confio nessa empresa. Aí, a auditoria, primeiras páginas ali, visão do auditor. Então, conferimos, mas tal página tal, e tem tal, a gente não confia. Divergências. E aí ele começa a puxar aí ele começa a escarafunchar, tipo, ele começa, pô, não, mas aqui tem também do mecânico, mas a empresa não tem esse carro. Tipo uma Amarok, um Porsche. Até assim, eu vou tentando puxar mais pro nosso meio, que é uma empresa talvez um pouco menor porte, mas uma das coisas que meu contador tinha falado é o seguinte, porque eu tenho o meu carro pessoal, né, que eu uso para trabalho. Tipo assim, faça uma declaração sua, você concede o carro para a empresa, para a empresa poder utilizar. Já viu aquele filme O Contador? Não. Cara, já me falaram desse filme, eu nunca quis assistir. É bem chatão, assim. O contador é chato, né? O contador é monótono. É metódico, né? Não sei se... Mas como eu te falo pra ele? Qual que é? Então, cara, assim... É um cara que aí você já começa a chegar num nível de lavagem de dinheiro e ele tinha que sumir no mapa. E aí ele nem olhava a pessoa, o cliente dele assim, e falando dos problemas dele, de classificação contábil. Uma cena do filme, tá, gente? Ele fala, a pessoa fala assim, você utiliza a sala para fazer sua bijuteria? Um senhorzinho, uma senhorinha com problema de pagamento tributário. Num certo momento ela fala assim, mas eu faço bijuteria na minha sala, né? E se você vende esses produtos, né, esses pingentes e afins? Ela falou, vendo. Então a gente vai colocar dentro da empresa. Quantos metros quadrados tem a sua sala? 120 metros quadrados, eu acho. E faz assim, ó. Aumenta. Aí o esposo dá aquela cutucada assim, do tipo, 200, moço. 200. A casa não diria isso, né? Tá bom. Isso dá para deduzir na legislação americana aqui. Aí ela deu o exemplo do carro. Então, você vende para suas colegas e você utiliza esse carro? Esse carro é da empresa. Vai fazendo tudo. Né? Isso que ele tá falando é para os Estados Unidos, aqui no Brasil não funciona, tá? Mas veja um filme lá, O Contador. Esse exemplo que eu dei do carro, até
eu fiquei meio sem entender. Até hoje eu acho que eu não entendi por que ele pediu fazer essa declaração. Porque é diferente, a empresa sou eu e eu, né? Teria risco de uma fiscalização, assim, tá, você faz manutenção de um carro, cadê o carro no nome da empresa? Isso pode acontecer? Cara... Diferentemente, lógico, se eu fosse vender a empresa, isso não faria sentido, mas... Não, é que assim, ó, que o Brasil, velho... Precisa ser estudado. Esse país... Cara, é assim, contabilmente, o governo tá cagando pra contabilidade. Essa é a verdade. Quer saber o faturamento. Ele quer saber o faturamento, você paga o imposto. O Simples Nacional foi assim, cara, eu não quero saber teu lucro, não quero saber nada. Me pague. Me paga do teu faturamento. Então, essa é a realidade, gente. Se você for rodar aqui os empresários pequenos... 99%. Não vou 100, cara. Então, é complexo. Então, não, tô falando 99% das empresas, dos empresários. Aí tem os grandes você que pegar, não conseguem. Então, assim, o brasileiro, nessa faixa... Agora, se você vai para uma empresa lucro real, e aí ela não... Lucro real obrigatório acima de 78 milhões e alguns nichos, alguns segmentos. Mas eu já vi 50 milhões já sendo operado. Aí tem situações que lucro real é vantagem pelo faturamento, pelo contexto da empresa. Ok. Aí, nesse caso, o governo vai te olhar. Aí ele vai pedir teu balanço. Aí, se esse cara tiver uma declaraçãozinha, ele vai te autuar. Isso aqui não é despesa da empresa, não vai reduzir teu lucro, você vai me pagar mais, o lucro teu é maior. E aí ele vai te pegar. Mas a pequena, pode ser. Bom, é que é só pro lucro real isso. Só pro lucro real. Porque o lucro real... Eu fui no presumido É mais fácil a Receita pegar um grande do que um pequeno. De 10 pequenos. Então, assim, o lógico, pequeno... você fiscalizar um em vez de fiscalizar 1 milhão. Exato. Olha, uma multa do grande paga... Não, é muito mais fácil. Você pega uma galera. Quer ver? Saiu tá em votação, tá no Senado, da questão de atualizar os valores de faturamento. Sim. Isso não vai ser aprovado nunca. Não, senão vai cortar a verba demais. Porque assim, ó, eu comecei... Eu menosprezava a MEI quando eu trabalhava em indústria e não conhecia... Eu já comentei isso nos episódios. Eu não via mercado fora da indústria. Ele não sabia que existia comércio de rua. Eu não sabia que existia comércio de rua. 10 anos atrás. 10 anos atrás eu não fazia ideia que isso... Tinha uma beliche na indústria ali, dormia ali. Não, eu entrava e saía, meu rolê era shopping. Cabresto. Eu não fazia ideia. Mas olha só, eu peguei esse dado que foi publicado. Se atualizar o Simples Nacional, o governo deixa de arrecadar 66 bis por ano. Só em 2023. É isso. Então, assim, a microempresa, a empresa de pequeno porte hoje, ela vai até 4 milhões e 800. Ela passaria a ser 8,7 milhões na tabelinha do Simples. Quem é empresário, olha aquela tabelinha lá, pagar imposto. Então, todo mundo vai cair um pouco o faturamento. Quem é do presumido que paga um pouco mais vai voltar. Monta 2 CNPJ, faz uma jogada. O MEI, aí seria atualizado para o MEI também. O MEI ele passaria de 81 mil ano para 144 mil ano. Deixa de arrecadar, só com o MEI, 3 bi. Cara, é muita coisa. Por falta de desenquadramento. Por desenquadramento, porque é o cara só hoje... Só nessa aí deu 70 bi. 70 bi. Então, assim, pequenas empresas. E isso aqui é o número que eles têm oficial, fora a galera que só nega. Sim. Isso aqui é números reais, dos R$70 por mês do MEI que tá declarado. Então, fora os informais. Esses caras, o MEI, o cara paga 70 conto, tem um cara que tem o MEI que ele usa o MEI como forma de aposentar. Que é mais barato do que pagar INSS. Exato. Não vai atualizar. E esse cara aqui, tipo, do Simples Nacional, que tá 4 milhões, 800, 3 milhões, não vai olhar balanço. Eu quero os 10, 15, 20% do teu faturamento bruto. Paga. Se você tem lucro no final, o problema é seu. Então, assim, você pergunta, esse esquema do carro, o seu contador está sendo conservador. Mas na prática... Tá nem aí o governo. Tá nem aí. Sim, cara, exato. Eu cheguei em empresa, assim... Eu já comentei isso com você. Eu chego em empresa para vender contabilidade. Não, porque eu faço IDR, porque você fez isso. O que é isso? Eu nunca vi um balanço na minha vida. Eu mudei a abordagem. Eu falei, o que o teu contador te entrega? Hoje ele me manda o DAS. Eu pago. Eu falo, tá, mas no faturamento, como que você faz? Eu mando ele pagar. Isso é um risco. Em alguns casos eu mando ele pagar. Mas normalmente é só, ele me manda o DAS. Não mande ele pagar, pague você, gente. Tem muita fraude de contador por aí. Aí eu mando para ele o meu faturamento. Ou seja, o cara às vezes nem olha se as notas fiscais estão corretas, se foi emitido. Então ele fala assim, eu falo para ele quanto que eu faturo. Eu falo, tá, você declara isso certo? Tem mês que tá bom, eu declaro 90%. Tem mês que tá ruim, eu declaro 30%. Tem mês que eu não declaro, eu falo que é 0%. Mas você emitiu nota? Não, emiti.
Ou seja, você declara de forma indireta, né? Hoje as empresas de contabilidade também, elas têm um sistema que elas puxam pelo seu CNPJ que você emitiu, né? Não, mas o cara emite meia nota. Ah, não. Tem as Quanto a isso, aberrações. ok. Mas o contador já não fica mais perguntando, ele só manda pra você pagar. Exato. Então tem várias situações. O cara não emite nota, o cara usa a mesma nota e faz 10 entrega. Sim. Você sabe, minha esposa abriu a loja de roupa. Aí ela foi cotar mercadoria. Ele falou assim, eu preciso disso aqui. Ele falou assim, você quer com nota, sem nota ou meia nota? Aí ela me ligou, viu, o que é sem nota eu entendi, com nota eu entendi. O que é meia nota? Eu falei, que eles cortam o papel, é uma placa cortada no meio. É isso aqui, ó. A nota inteira é isso, a meia nota. Aí eu fiquei... A nota eletrônica é meio dado. Aí eu falei assim, não, pede a nota. Aqui a impressora acabando a tinta. Vai acabando a tinta. Cara, é surreal, assim, é o mercado. Triste O realidade, cara só mas fatura oficialmente só então, assim, uma parte dos produtos. Aí teve uma situação que o cara negociando com ela ali, ela pedindo desconto para pagar à vista e tal, ele falou assim, não, eu dou desconto para você. Ele deu 10% à vista. Ela pegou e comprou. Sei lá, coisa pequena, tá, gente? Uma loja pequena, acho que ela comprou R$2.000 de produto. Veio um romaneio, uma romaneio lá, R$2.000. Aí ela me mandou, tá aqui a nota. Eu falei, não, isso não é nota, eu quero a nota fiscal. Aí ela foi lá, eu preciso da nota. Ah, tô te mandando. Aí ele mandou a nota, aí ela encaminhou pra mim. Não, minta. Aí ela pegou e falou, mas não entendi. Eu falei, o quê? O romaneio veio 2.000, mas a nota veio 1.000. Eu falei, eu entendi, me dá aqui essa nota. Meia nota. E eu vou ligar pra esse cara pra trocar uma ideia. Porque aí prejudica o meu estoque. Sim, meu amigo, eu sou fiscal da Receita Federal. E você não consegue automatizar dentro da nossa gestão. Quando a gente pega a nota certinha, correta, lá no sistema do Cefaz, né, prefeituras e afins, a gente consegue automatizar, cara, a entrada desses produtos em estoque. Então isso dá um impacto enorme no estoque e também na contabilidade, né, no custo da mercadoria vendida depois também. Ele não pagou imposto, mas você vai pagar por ele, né? Vai acabar pagando por ele. Eu até, assim, eu entendo por que os empresários fazem isso. Não concordo, essencialmente, porque, cara, isso é o que você está falando, Igor. Gera um problema depois de administração, e principalmente para quem tem funcionário cuidando desse tipo de coisa. Porque o cara pode te roubar, você não vai ficar sabendo, se você descobrir, você não pode falar nada. Tem o caixa 1, 2 e 3, né? No 3 o cara já está sendo roubado. Cara, isso eu vejo como um problema, não sei, talvez os caras tenham alguma forma de fazer alguma coisa, mas é um problema gigantesco, cara. Né? Sim. É lógico que quando o governo, até existe uma curva, né, que eles falam assim, um limite de taxação que é saudável, né, para um país. O Brasil já, para mim, acho que já passou e tende a piorar, né? Mas quando o imposto começa a aumentar muito, o nível de sonegação começa a aumentar demais. Né? Quando você olha todos os países, eu falo sempre que o país sempre está no meio. Nunca é paraíso fiscal e nunca tributa muito. Ele sempre está no meio. E assim, a pessoa que muitas vezes monta a empresa nunca está satisfeito porque ele nunca precifica com a tributação ali no meio. Comprei por 50, vou vender por 100, né? Comprei por 50, vende por 100. Tô tendo lucro de 100%. Vou pegar essa diferença. O cara já errou ali, né? O cara errou porque ele não sabe que tem tributação sobre a venda. Né? Não, isso aí, cara, isso aí já até desisti de ensinar. Curva de Laffer. Curva de Laffer. Fala Laffer, não sei. Que é ele analisa nível saudável de tributação. O Brasil, claramente, ele está estourado. Não tem... E ainda assim a gente está aqui. Não, cara, é assim, é aquilo que eu falo. Se tivesse um equilíbrio, eu tô otimista com a reforma tributária. Eu também. Sério? Sim. Acho que você é o primeiro que concorda comigo. Eu não posso opinar sobre isso. Um grande aspecto fiscal, né? Eu também acho. Em todos os níveis. Eu espero que sim. A chance da merda é grande, mas eu tô otimista. Mas a alíquota vai ser padrão. Você fala assim, vocês estão otimistas se ela passar. Ela vai passar. Vai. Provavelmente. Vai passar. Porque, assim, hoje o Brasil tá numa situação que é isso que a gente tá falando. Se a gente não mudar, a gente sabe que é sonegação, né? Então, se não mudar, não tem o que fazer. Então, a ideia é, de repente, no primeiro momento até aumente algumas cargas, mas depois ela começa a se adequar porque simplificou. Simplificou, talvez o pessoal fique mais claro para todo mundo, para de ter um maldito cálculo por dentro que tem no Brasil. Fora. É muito mais claro, a nota, o produto é 10, o imposto é 10, total é 20. E aí fica tudo mais claro.
Essa é a tese, tá, gente? Só para resumir, vai todo mundo ser um SPED fiscal de lucro real, vamos dizer assim, né? Então isso vai facilitar muito. E para facilitar a conta, esse IVA ele vai consolidar as tributações, o que ele citou ali, que tem tributação por dentro, tem tributação por fora. Esse Depois IVA, explica o que é essa tributação por dentro, por favor, porque eu nunca tinha ouvido falar. É a forma que é feito o cálculo. Se você pegar a lei, nossa, tá super... Eu tô gostando do assunto porque eu gosto disso. Vai ficar chato para um caralho. Se você pegar a lei do ICMS... Não, eu gosto de entender essas coisas. Se você pegar a lei do ICMS... Não sei, vocês vão ter que gostar agora, gente. Se vira. Sai daí! A gente tá fazendo um programa para estudantes de contabilidade. Você pegar a lei do ICMS, por exemplo... A lei do ICMS é o seguinte... O que é base de cálculo do imposto? São todos os custos, despesas, não, tem uma listagenzinha. E o próprio imposto. O próprio imposto compõe a base de cálculo dele mesmo. Então, por exemplo, se você pensa assim... Pra mim isso é um lucro infinito, mas... Se você pensa que assim, ó... Você chegou lá e apurou o teu custo, a despesa com marketing... Transporte, tudo, blá. Pum, cheguei nesse número. E quanto você quer ter de lucro? Aí você fala assim, bom, no final deu 100. Eu tenho que pagar 18%. O que o brasileiro padrão faz? 100 vezes 18%, R$18, meu total da nota 118. Você já tomou prejuízo aí. Já quebrou a tua empresa aí. Você errou no cálculo aí, já. Pra você fazer o cálculo por dentro, você tem que pegar esse 100 e dividir por 0,82. E aí não vai dar 118. Vai dar um tiquinho a mais. Só que esse tiquinho a mais, quando você vai para R$100 e para 1 bilhão, para R$100 não faz diferença nenhuma. Não tem um impacto tão grande, mas, por exemplo, ó... Mas 1 bilhão faz muita diferença. Ó. Não, assim, você tá falando dos R$100 aqui, mas o cara tira 10 notas de R$100 por dia... Exato. No final do mês. Só para você ter uma ideia, numa situação dessa de R$100, que o cara achou que era R$18 de imposto, na verdade ele teria que emitir essa nota com R$121. Então ele já perdeu R$3 aí. Não, isso que você está considerando só ICMS, mas tem PIS, COFINS e tudo mais. Tem um restante. Uma lógica. Mas aí o PIS, COFINS agora mudou, o cálculo é por dentro, mas não embute ICMS no PIS, COFINS, eles têm que calcular um primeiro, depois você põe outro por cima. E o IVA ele vai simplificar isso, né? Em tese vai ser uma alíquota vai ser só. 118. O IVA vai ser assim, ó, o produto é 100, o IVA de 18, então o total é 118. Como é nos Estados Unidos, acho que a Europa também é assim. Argentina já é, Portugal também. Os Estados Unidos eu tinha claro que alguém me mandou uma nota assim, mostrando assim, cara. Então, deixa eu fazer uma pergunta, já que a gente entrou nesse tema que fugiu. É importante até o povo entender disso, ele é muito complexo, existem divergências, existem narrativas que às vezes distorcem a situação. Eu vi um cara falando que, IVA para países como na Europa, Portugal, Espanha, que são pequenos, né, não tem a dimensão do Brasil, com estados completamente divergentes, incluindo tamanho da população. Eu já sei onde está onde vai chegar. Eu ouvi o cara falando assim, fica difícil porque você eliminou a guerra fiscal entre os estados, que por um lado é bom, mas você também inibe com que um estado que possa se desenvolver porque ele cobra uma tarifa menor, se desenvolva. Ele vai Isso vai estar tudo dentro do IVA, essas compensações. Mas ainda vai existir essa guerra fiscal? Não, a guerra fiscal por o Acre vai poder cobrar 3% enquanto São Paulo cobra 18%? Nesse nível de guerra fiscal, não. Não é que Acre cobra 3%, tá? Não sei. Tanto porque tem uma lei ali que delimita também. Vai ter uma trava legal e tudo mais, e vai ter um conselhão lá, vai ter um grupo de negociação. Perfeito, dos estados. Então, esse grupo vai ter 27 cadeiras, uma para cada estado e uma para o Distrito Federal, e vai ter mais 27 para as capitais, que vai ser uma galera que vai votar. E aí vai ter travas, e vai ter um fundo. Durante os 10 anos de transição... Vai financiar. Aí você vai ter N discussões. Vai financiar e vai ficar avisando, melhora o teu negócio. Então o Acre vai ter que entender o que ele é bom. Tudo isso aqui é teoria, tá? Sim. Pode ser que o Acre quebre. Que o deputado ali vote contra ou a favor. E aí vai acontecer o quê? Em tese, ao longo desses 10 anos, o Acre vai ter que começar a olhar, porque vai acontecer isso. O que vai acontecer? A empresa que está no Acre porque tem benefício, vou para São Paulo, não está no consumidor. Só que isso vai ser bom para a população e talvez compense para São Paulo custear o Acre. Por quê? Porque o produto vai ficar mais barato. Porque hoje a fábrica... Logística absurdamente cara. O exemplo claro é a Zona Franca de Manaus. O fabricante de moto está lá em Manaus, produzindo moto, e o maior consumidor dele é São Paulo. Aí as fábricas aqui pequenas estão mandando... Os fornecedores para fabricar moto tá em São Paulo, manda as peças para lá, ele produz a moto e manda a moto de volta para cá.
Você fala, por que você não constrói fábrica aqui? Não, porque o imposto hoje compensa. Aí o absurdo, né, de alguns pontos. Cara, só emite a nota aí. Tá na nossa fábrica, a gente fala que foi, mas não foi. Só emite a nota aí. Porque não tem fiscalização mesmo. Faz a compensação, cara, e continua montando. Tem muito disso. Então já é financiado de uma certa forma. Já. Sim. Então, talvez com e aí vai ter e aí entra sempre a discussão, que aí é o que eu tenho com o Danilo. 10 anos. Esses estados deficitários, eles vão aprender ou vai criar pro resto da vida essa muleta e vão ter que continuar. Só que hoje já mudou uma coisa positiva, porque hoje já tem um CONFAS, que é um conselho fazendário. Só que hoje é 1 para 1. Peso 1 voto. Então hoje, Norte tem o mesmo peso do Sudeste, mas o grande arrecadador é o Sudeste. Você pode debater e ficar aí se é justo, se não é, não vou perder tempo com isso. Mas quem mais arrecada é São Paulo. Cada 10 para São Paulo volta 1 do governo federal. São Paulo financia e aí o Brasil. E aí é um puta do negócio que o Tarcísio fez, que ele falou assim, não, agora para mudar uma política, mudar uma alíquota, mudar uma carga, tem que ter maioria de votos simples, cada cadeira, mas tem que representar a maioria da população. Então São Paulo tem um peso muito grande, o voto de São Paulo para onde vai, então São Paulo vai decidir. Sou o que mais arrecada, sou eu que decido. Então, para São Paulo não ganhar, vai ter que o Sudeste todo se juntar com o Norte e o Nordeste para conseguir derrubar São Paulo sozinho. Vai ter que isolar São Paulo por completo. E aí, ok, porque aí em São Paulo não conseguiu convencer nem os vizinhos. Tem que tomar no rabo. Aí, não nada. Mas então a gente tem um conselheiro. Então, tipo, o voto ele tem três validações. Então vai ser muito difícil criar uma guerra fiscal. E assim, o que vai acontecer? As grandes fábricas, por exemplo, eu não sei quanto que é o mercado consumidor de moto, mas o grande fabricante de moto, ele vai instalar em São Paulo. Naturalmente vai ficar tudo caro em São Paulo. O que vai acontecer com as pequenas fábricas de moto? Eu não sei nem se existe aqui. Mas talvez vai abrir uma pequena fábrica no norte para atender só o norte, porque não compensa mandar para lá. E aí vai ficar tudo muito caro aqui, a gente vai começar a sair de São Paulo, ir para os polos e começar a desenvolver outras regiões. Hoje isso está mascarado. De repente uma Las Vegas, meu sonho é ter uma Las Vegas lá na região norte. Aproveitar a mesma ideia de deserto. Meu pai já foi num lugar lá no norte, no nordeste, e o cara tá preparando um cassino. Cara, tinha que legalizar, velho. Sim. É que eu sou meio libertário, né? Contra isso. E no Brasil essas coisas funcionam. Cara, mas cria vício, né? Não, isso aí é de menos. Não, eu concordo com você que no Brasil não funciona, mas já não funciona. Então vamos meter o louco nessa porra. Então, só vai piorar a situação. Não, eu acho que não. Eu não sei, é uma discussão muito mais complexa. Mais complexa. Vamos deixar esse ponto mas fugiu. Cara, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Mas as melhores práticas da gestão 4i, ela te ajuda. Vocês fazem todo esse processo. Você comentou aqui que você passou por algumas instituições financeiras e tudo mais. Onde foi a virada de chave, assim, que você falou, vou abrir uma empresa, cansei de ser empregado dessas grandes empresas? Cara, quando eu percebi que o meu risco, aí eu vou falar financeiro de novo, minha única receita está na mão de uma pessoa, de uma empresa. Pronto, consegui sair do financeiro. E muitas vezes você pode ser demitido por causa de um sorriso. E a sua receita ali, de alguma coisa, vai para zero. Então, essa virada de chave é do tipo, em vez de eu ter uma receita, uma única empresa me fornecendo a receita como pessoa física, por que não vários clientes, né, que sustentam a minha empresa, que a minha empresa me sustenta? Se eu perco um cliente, eu readequo. Deixar de ser funcionário para empreender. Exato. Então eu achava que esse risco era muito grande. Diversificação do risco. Exato. E esse risco era muito grande na minha visão com uma visão mais econômica, né? Com uma visão um pouco mais econômica, esse risco era muito grande de ser CLT. As pessoas têm a falsa sensação que CLT... A gente fala isso quase todo episódio. Cara, CLT é uma falsa sensação de segurança. A gente tá ficando velho, não é uma coisa. Mas inspirando as pessoas. Mas concordo. Não, realmente, CLT é uma falsa sensação de segurança. Você pode dar um sorriso torto, seu chefe... obrigado, tchau, tá na rua. Né? E corre o risco que ainda fala assim, procure seus direitos à justiça. Né? Exato. O cara se acha que fez tudo certinho, né? No direito trabalhista tem os dois lados da moeda, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado.
Mas eu falava, cara, o meu risco está muito grande e eu não recebo por esse risco. Então, a curva que o pessoal fala de risco-retorno, né? Era muito risco para pouco retorno. Não fazia sentido fazer daquele jeito. Exato. Então, foi realmente diversificar as minhas fontes de renda em clientes, né? Onde me daria uma estabilidade, né? E tem um outro ponto que você colocou, essa questão do risco-retorno, que eu tenho um parceiro que está passando por isso. Muito tempo numa empresa, ok, ele é muito bom no que ele faz, só que o salário dele não deixou de acompanhar o mercado. Não porque ele aumentou competências técnicas, mas porque tem muito tempo na mesma empresa. Sim. E aí teve uma situação de um sorriso torto, uma discussão mais acalorada, acabou o casamento, acabou o relacionamento. Ele não consegue voltar pro mercado. Porque hoje no mercado, para ele se manter, ele tem um padrão de vida que cresceu com o tempo. Ele chega no mercado, os caras falam assim, você é muito bom, mas eu não posso te pagar isso. Aí ele me ligou, o que eu faço? Cara, você vai ser um consultor individual, vai para tua empresa e vai dar consultoria. Porque aí você pega 3, 4, 5, 6 empresas, pagam o teu salário. Às vezes você trabalha menos, ganha muito mais. E às vezes você ganha mais. Seu horário é muito mais flexível, você não entra às 8 e sai às 18. Né? Você pode entrar às 9 e sair às 10. Né? Você como hoje eu não quero trabalhar, não vou. Exato. Então, assim, essa qualidade de vida é impagável. Aí você não fica recebendo o olho torto porque foi no dentista. Pô, mas cara, você foi no dentista, cara. Traz um atestado. Traz um atestado. Entendeu? Você não tem essas picuinhas que muitos empresários têm aí, né, no mercado. E na gestão 4i, por que o nome? Porque a gente faz uma gestão, né, com as melhores métricas aí, normas e padrões, como a ISO 20700. Né? Então, 4 é uma filosofia que nasceu na indústria, né, da indústria 4.0, onde a palavra-chave é automação. Então a gente faz tudo de forma automatizada. Então a pessoa precisa de um certificado digital, a gente tem. A gente precisa pegar essas notas desse cliente que está no Cefaz ou numa prefeitura, a gente tem. Depende do cliente ficar passando, tudo... escaneando, mandando por malote. Exato, entendeu? É tudo o que o pessoal fala IoT, né? Internet das coisas. Está muito longe da gente ativar a Skynet, né? Uma brincadeira aí de tecnologia, né? Cuidado, hein? Tá tão longe assim. Agora o crescimento é exponencial, segundo o Perini, né? Mas a gente tem que fazer essas integrações entre as máquinas, esses bancos de dados, para a gente fazer essa automação na parte administrativa também, né? Nasceu na parte fabril ali de produção. Essa filosofia está muito forte nos tempos de hoje de automação dos processos administrativos. Usar as melhores ferramentas para facilitar e entregar um melhor resultado para os clientes. Né? Perfeito. E aí eu tava vendo um post que vocês postaram lá, né? E a pessoa falou que o contador tem dificuldade em acessar o banco, né? Então a gente também está montando um banco. Olha só. Para fazer todas essas integrações, fazer a classificação contábil com machine learning, né? Com aprendizado de máquina. Eu falo, máquina, preencha. Ela aprende a preencher e aí a gente faz toda a parte de contabilidade gerencial. E vocês não têm a parte de contabilidade? A gente tem... O BPO, vamos dizer assim, só o escritório de contabilidade mesmo? BPO financeiro a gente tem, contadores parceiros a gente tem, né? Auditores de balanço a gente tem. Não, porque vocês estão com a contabilidade na mão já. Com o banco, tudo, então, né? Sim. Só vou configurar. Exato. Então, todas essas integrações de internet das coisas é só configurar, que nem você falou. Porque tem uma... A gente acho que não incomoda ninguém, né? Conta Azul é um escritório de contabilidade gigantesco. E ele começou... Nossos concorrentes. Meu concorrente Conta Azul. Ele começou na pegada de vender contabilidade digital, online, num preço muito acessível. Então ele fez um marketing estourando, chamando a atenção, vendeu, pá. Só que a pessoa que opera sabe classificar? Não, então o Conta Azul, ele tem uma... O Conta Azul é foda, né? O contrato dele é bem amarrado. Tá. Então ele joga toda a responsabilidade pro empresário. Então quando eu vi o Conta Azul em 19,
Era Não tá contabilidade errado. por R$50. Um Aham. empresário tipo o Felipe. O Felipe, ele é eu presa, né? Era ele que tocava ali Aham. sozinho, fazia todo o Tinha processo. dos negócios. Aí ele pega, tipo, ele contrata conta azul, 50 por mês, e ele tem que subir lá as notas. Aí quando ele vai subir nos arquivos, ele tem que ter uma seleção. O que é isso? Ah, é administrativo, é comercial. Ah, não subi nenhuma nota esse mês. Conta azul gera o balancete zerado, te manda. Tá aqui o balancete seu. Ah, mas é zerado, você não subiu nota? O problema é seu. E ele foi, desde 19, quando eu conheci ele foi crescendo. E aí ele foi criando planos mais específicos, começou a ter uma procura, ele foi criando pacotes. Agora ele tá abrindo o banco dele. Agora ele tem uma massa gigantesca de uma galera. E falou, pô, vem pro meu banco, eu já tenho seus dados, vou fazer integrado. Exato. Entendeu? Então, criou vocês estão no mesmo para atender as pessoas que não querem ou não conseguem ou precisam de algo a mais. E isso está sendo um negócio assim, que eu tenho. Eu notei esse movimento. Toda empresa que atende ME, PP, que não está nos grandes, que fornecem determinados serviços, eles estão linkando para banco. Porque, cara, é muito fácil você fazer isso. Sim, hoje sim. O pessoal acha que é caro você montar um banco hoje, né? Não tá mais tão absurdo. Mas na verdade, né? é muito mais estudo de como fazer do que tecnologia, investir em tecnologia. Do que fazer um investimento. Ser um Satubal lá, né, do Itaú e falar, cara, montei com 1 bilhão essa fintech. Não, cara, hoje está muito mais fácil. Hoje é muito mais a parte educacional do time para montar um banco do que realmente desbanjar dinheiro. Você vai desbanjar dinheiro se você não fizer ideia. Ok, você vai ficar batendo cabeça. E você vai colocar dinheiro na mão dos outros. Uhum. Obviamente que essa pessoa não faz homologação de fornecedor, então qualquer um que fala que faz um banco, eu faço um banco, acaba o follow the money, né, seguir o dinheiro, acaba indo na mão daquela pessoa. E você precisa tomar um cuidado, porque tem muita pessoa que some, né? Então, principalmente nesse mundo dev, de desenvolvimento, cara, tem um cara lá em Belém, tem um cara lá em Portugal. A hora que você viu, seu dinheiro foi e não voltou. O produto não chegou. Exato. O que é curioso, você tem os fundos, você faz o investimento numa empresa sem necessariamente ter compra efetiva, assim, Integralizar capital, minoritário, sim. Não precisa ser majoritário ou uma compra 100%. Por exemplo, tem uma empresa aqui, eu precisava captar, sei lá, 2 milhões para fazer dar uma 2 barracão. Aí eu te mando, vocês fazem toda a análise, ok, faz sentido, vocês têm potencial, nosso fundo vai investir em vocês. Exato. Aí compra um percentual do negócio. Perfeito. Mas vocês têm que imaginar que o nosso ticket médio não é 2, né? É 20. Uhum. É um zerinho a mais. Então a gente faz, sim, mas com um cheque médio de 20 milhões. Quem tiver aí uma empresa querendo expandir. Sim. E na equipe lá da gestão 4i, quantos são hoje? Você tem sócios? Hoje a gente tem um conselho administrativo, né, de diretores, onde a gente tem toda a nossa governança ali dentro, na parte de tecnologia, na parte financeira, na parte de processos e qualidade, na parte de marketing, para realmente ser uma gestora de empresas. Então a gente pega toda a parte de apoio que uma empresa precisa e faz a gestão dela. A gente não faz bolo, né? Porque o pessoal fala, não, mas vocês fazem tudo. Na parte administrativa, sim. Mas eu não faço bolo, eu não vendo trator. Essa parte de operação da sua companhia você precisa fazer. Agora, se precisar de um processo de qualidade, recursos humanos, marketing, financeiro, a gente faz. Que está na esfera administrativa. Perfeito. Porque muitas vezes numa fusão ou numa aquisição, você não precisa de 2 presidentes, né? Você não precisa de 2 diretores de marketing, você não precisa de 2 sistemas. SAP, TOTUS ou um terceiro. A gente faz toda uma migração para uma única plataforma, né? Então a gente faz toda essa gestão de forma automatizada. Agora, se fosse sistema, eu gosto de sistema. Qual é o melhor sistema para você hoje? De ERP, assim? Você citou o nosso. Vocês têm o próprio? A gente tem um diretor que tem atua numa plataforma open source, que ele faz toda a nossa gestão dentro do nosso ERP. Mas vocês vendem esse sistema de forma para não cliente? Eu tenho uma empresa que quero ter um ERP
consigo contratar só essa parte de vocês? Sim. Ah, só preciso da TI. Sim. Preciso de cibersegurança. Sim. Né? Preciso só de marketing. Mesmo, não é? Sim. Isso tudo da gestão 4i. Sim. Ali tem coisa pra caramba lá dentro. Sim. Não tenho que falar nem de detalhe ainda. A gente não é... A gente ainda não fala que a gente é uma unicórnio, né, nos bilhões, mas a hora que a gente começar a rodar com um volume maior de clientes, a gente está assim, mirado a ser uma unicórnio aqui em Piracicaba e região. E aí a gente amarra todas essas pontas para não dar essas discussões. Pô, cara, faltou balanço, faltou... classificação, Ah, cara, eu não quero fazer a liberação do meu perfil de acesso do banco. Não, cara, a gente tem um banco. Ah, mas eu preciso de uma pessoa que emita nota fiscal. A gente tem essa pessoa que emite fiscal. Eu preciso de alguém para fazer um cafezinho. Chama ela. Eu preciso de uma pessoa para organizar, junto à Receita Federal, Cefaz, municípios, as notas eletrônicas. Né? A gente pega num sistema todas essas notas. Ah, não é malote, não é e-mail que não chegou. A gente vai numa central de dados de emissão dessas notas fiscais e capturam. Né? Machine Learning, né, aprendizado de máquina para fazer a conciliação bancária, a classificação. Então eu ensino essa máquina a classificar. Então eu não preciso, de um dia para o outro, eu não preciso mais classificar. A máquina ela já vai lá e já classifica. O que tem um item de acurácia. Então a gente monitora essa acurácia dessa conciliação bancária da máquina, junto às notas fiscais. A gente faz toda a parte gerencial, a fiscal, né, os contadores de apoio, o contador muitas vezes do cliente, a geral também, mas a parte gerencial que a gente precisa para entender inflação da cesta básica dos insumos do cliente, avaliação da empresa, quanto que ela vale, qual que é a estrutura de capital dela, né? Você brincou que você quer capital para ter um sócio, né? Mas a gente pode entrar na parte da dívida também, de financiamentos e empréstimos. Isso está equilibrado, isso faz a minha empresa, no final do dia, ser mais rentável, né? Porque a gente sempre fala, né? Lucro é ego, né? Eu faturo 1 milhão, né? É ego. Lucro é sanidade, caixa é o rei, né? Caixa é rei. Né? Caixa é rei. E nessa estrutura você consegue mensurar tudo de forma gerencial? Sim. E de forma automatizada, é o 4. Então eu coloco às vezes a mão 1, 2 vezes, o resto o modelo anda sozinho. Então a gente tem toda essa estrutura, automatização do processo. Perfeito. E aí fraude de 1 bi, não tem como acontecer, porque a gente está muito amarrado. A gente está muito amarrado. Ah, deu erro por quê? Vai voltando. Você falou um negócio aí, voltando na questão americana da situação. A fraude ocorreu porque pessoas colocaram o dedo ali onde não devia, né? Perfeito. Porque o sistema está programado para fazer certo. Perfeito. Se fez errado porque alguém fez com que ele fizesse errado. E junto com a lei geral de proteção de dados, a gente consegue rastrear a pessoa. É quase um blockchain. Quase um blockchain, exato. E essa filosofia vem muito da lei Sarbanes-Oxley americana, de realmente fazer esse tracking, seguir o dinheiro, following the money, não tem para onde escapar, foi para algum lugar. Saiu 1 centavo, tem que estar registrado ali. Exato. 40 bi, né? Doideira, velho. Não, cara, é isso. Assim, por mais que... E a contabilidade é uma ferramenta, né? Meio que chovendo no molhado, né? Mas a contabilidade existe para isso. Sim, é uma ferramenta. É aquilo que eu comentei, assim, não tem como, porque no caso da fraude das americanas, eles pegavam empréstimos e não contabilizavam. Não contabilizavam, e tal. É um negócio surreal, porque qualquer analista contábil de escritório, ele vai olhar, tem um empréstimo, então tem que ter provisionado aqui juros desse... Mano, peraí, cadê os juros do empréstimo? Cadê as parcelas? Não tá. Mas saiu no financeiro do caixa, então, tá uma coisa errada.
Então, o primeiro analista que pegou, se fosse um escritório de contabilidade, que tivesse ali pequeno, ele teria identificado isso. Não precisava ser uma Big Four, né? As quatro grandes. Não precisava, então qualquer escritório assim, tipo, ele teria pego. Não, o cara pegou, né? Só que o chefe falou, fica quieto. Fica quieto, você perde emprego. São pessoas. Como né? você tá mais assim... Você tem família. Ó, você tem uma única renda. Eu vou demitir você. Tá aí, ó. É o risco. Agora fechou o podcast. Foram embora, acabou, não precisa mais falar mais nada. Já cumpriu o propósito. Última pergunta. Segura. Esse novo sistema que estão falando aí do Drex, né? Drex. Perfeito, do Banco Central, sim. É Drex, Sim. Drex. Nem vi isso aí. Real digital. É a descentralização do real, da troca de moeda do real. Que é o real digital. O real digital. Qual que é a sua opinião sobre? Cara, eu sou super a favor. Mas aí você precisa entender um pouco de blockchain. Como são comercializadas moedas, tokens. O que é um token? Token nada mais é do que uma ação, uma cota de uma empresa. Então você pode tokenizar coisas dentro de um blockchain, de uma rede de blockchain. Essa estrutura do DEX é uma descentralização de troca de moeda. Então você pode pegar o real digital e trocar por uma criptomoeda, por um dólar, daí afim. Então, mas para qualquer outra criptomoeda, ela fica vinculada na blockchain do Drex, é isso? Ela fica vinculada ao Banco Central na mesma metodologia, que já vem a parte ouro, o lastro ouro, e parou de existir. A parte de lastro em dólar acabou de existir e hoje é descentralizado o lastro. O lastro realmente está registrado no blockchain. E aí você tem que entender um pouco de blockchain, porque daí você precisa entender dos contratos inteligentes, como está atrelado esse DREX. Da mesma forma da Selic, que é Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que estava atrelado a título público, o DREX também, na nossa moeda. Então só mudou o lastro, só vai mudar o lastro. Só que com toda a rastreabilidade, né? O blockchain. Tipo assim, eu sou super a favor, porque a turma tem sempre a teoria da É que a rastreabilidade ela já existe, ela só talvez seja mais complexa de fazer. Né? Hoje você perde um pouco mais de tempo, mas nesse processo, pelo que eu estava lendo, você vai conseguir separar. Um exemplo que eu vi alguém dando, não lembro quem agora. Mais ou menos assim, se você pagar a mesada pro teu filho, você consegue com o Drex, com essa estrutura, Drex, você vai conseguir, por exemplo, dar uma mesada pro teu filho e você vai travar ele, e aí não sei se isso vai acontecer, tá? Mas é uma possibilidade. Esse dinheiro só pode ser gastado no supermercado, não pode ser gastado numa loja de bebidas. Então não tem nada de novo sobre o sol, né? Alguns bancos já fazem isso para cartão de crianças e adolescentes. Exato. Tem o cartão do pai e o cartão do adolescente. Então o banco em si não é nada de novo sobre o sol. Só mudou a estrutura. Só vai mudar a estrutura futura. E mudou de mão, né? Foi pro governo, não tá mais com o banco privado. Não, mas ainda vai existir os bancos privados como intermediador, a comunicação... Não, isso sim, sempre vai existir, porque a gente não tem... A população comum não tem acesso ao Banco Central. Exato, mas a ideia é de descentralizar essa exchange, né? Essa troca de moeda, papel moeda. Mas é um negócio assim, que vai ser... A gente pode chegar num momento que uma empresa do Simples Nacional, você vai cobrar o tributo de forma automática. Quem entrou na tua conta que não for originário de um empréstimo... Tá no blockchain, tá pago. Faturamento, já vou reter aqui os 6%, os 4%. Vai ter como você não pagar. Isso que você quer dizer. Se eles quiserem, eles... É que assim, tudo isso... O pessoal lá da... É que o papel moeda, ele tá morrendo. Aquela empresa de marketing, né? Na gestão... Não, na gestão não, pô. V4 Company. Não, mas no caso dele seria um negócio nesse sentido. Porque é o nível de força que essa ferramenta pode proporcionar para o governo. Se você recebeu um dinheiro e eu sei que é faturamento, eu consigo lastrear isso, eu posso te cobrar um imposto aqui. E aí o que vai regulamentar isso? Não, aí eu não sei como que entra na questão de Constituição. O que vai regulamentar isso no blockchain é um contrato inteligente. Então, um contrato inteligente que o Banco Central tem autonomia de fazer a programação ali por trás e vai regindo nossa economia. Essa questão dos contratos inteligentes que os tokens permitem, eu já vi uns 2 anos atrás, quando teve um boom disso aí, o pessoal falando, inclusive, que poderia utilizar isso, né, e é factível,
para você não ter mais que ficar fazendo registro de imóveis lá no cartório. Sim, que é o DAO. Você põe o que você quiser ali, né? A empresa sua é um token, né? Você quer dividir sua empresa e botar mais sócios? Sim, perfeito. Isso, né? Em vez de ser um contrato físico, papel registrado no cartório. Perfeito. E vai facilitar sistema, muito mais a emissão de equity, né? De capital próprio. Então eu não preciso fazer abertura das minhas ações na Bolsa de Valores brasileira. Cara, faço em blockchain. Eu não quero dar outro spoiler. Mas a gestão 4i está nesse caminho. Que legal. Vocês são uma startup. Sim. Startup, ela normalmente está atrelada à tecnologia, mas não necessariamente. Perfeito. Sim. E pelo que você está me falando, vocês usam tudo possível de muita tecnologia. Nossos cartões digitais, nossos contratos são digitais. O nosso E do ESG é bem forte. Assim. Nosso S também e o nosso G também. Assim, eu estou surpreso porque eu não fazia ideia que em Piracicaba encontraria uma empresa nesse sentido. Eu sempre brinco, né? Que o Bradesco nasceu em Marília, que o Itaú nasceu em Poços de Caldas e todo mundo acha que foi em São Paulo, né? Não é bem assim. Então, assim. Passa lá na Avenida Paulista lá. A gente está aqui em Piracicaba para fazer tudo essa gestão de forma automatizada. Eu orgulho até, né, ter uma empresa dessa em Piracicaba. Sim. Parabéns. Obrigado. Todos os seus sócios são de Piracicaba também ou não? Sim. A gente tentou fazer sócios fora de Piracicaba, mas realmente, se você não pega uma pessoa que tem essa facilidade de reunião online, que a gente já pensa em ser uma DAO, né? Uma organização descentralizada e autônoma, automatizada, né? Com tokens. Então, se a pessoa muitas vezes ela não tem esse sócio que a gente tentou fora de Piracicaba, que hoje a gente está nesse mundo híbrido, né? Saindo muito do presencial, indo para online, se a pessoa não tivesse essa facilidade no online, a gente tem problemas. Então a gente já teve problemas e hoje são todos piracicabanos. Por causa desse movimento que a gente está de mundo presencial para online e a gente está nesse meio, né, do mundo híbrido. Meio do caminho. Exato. Acho que é o futuro. Tendência, né? Tenho minhas ressalvas com o mundo digital hoje. Quando foi a pandemia, eu gostei bastante dessa questão do online, mas hoje eu quero trocar ideia com a pessoa. O presencial tem um diferencial que agrega muito. Eu falo assim, a conversa de corredor é um negócio que deixou de existir com a tecnologia, cara. Mas então, na nossa plataforma de integração dos membros ali, dos nossos diretores, cara, tem o canalzinho lá no Teams de Rádio Peão. Gente, esse canal aqui é só para Rádio Peão. Conversa fiada, joga aqui. Conversa fiada, piada. E a gente fez uma sala de descompressão online também. Então a gente, em vez de só ficar na piada, cara, quer um momento de descompressão, sei lá, qualquer outra coisa que não é Rádio Peão, pode até ser. É que Rádio Peão é um pouquinho mais de negócios e a sala de descompressão é piada, realmente descontrair, Só meme e vídeo. Só meme, vídeo, quiser gritar, fazer kkk infinito, né? Você coloca nesse canal, né? Mas a gente tem todos os departamentos divididos ali. Mas é uma tendência porque, ok, né? Vocês estão com 34, 35, eu estou com 40, mas a molecada que tá vindo, cara, é 100% digital. Então, eles vão nos empurrar quando a gente tiver nos 50 para ser digital. Aí eu sempre brinco, né? Olha para frente, olha para trás, vê o que está acontecendo. Tome cuidado com o pessoal jovem, né? E acompanhe os bons que estão na frente, né? Então a gente tem essa visão. Isso aí, porra. Nossa, não sei se eu consigo absorver tudo, não. Não, também não. Vai ter que marcar umas 5 conversas aí com o Igor pra gente poder. Eu vi aqui na sua plataforma, tem uma outra coisa que me chamou a atenção, que você tem uns cursos aqui também que vocês fornecem, né? Sim, a gente está desenvolvendo alguns cursos na nossa plataforma. Mas hoje tem algum que já está
Já tá, porque assim, eu entrei aqui, esse aqui de valuation me chamou a atenção. Valuation está no final, está em processo final. O de crédito de carbono está em processo final e a gente tem o apoio da APLA, né, já que crédito de carbono dos biocombustíveis, né, etanol está ali dentro junto com a cana. O pessoal tem uma plataforma completa aí no site deles, depois o Luquinho coloca também. Com loja. Igor, eu não quero pedir orçamento para você. Entra na nossa loja lá que tem pré-moldados lá tem já. tudo tem aqui, uns ó. planos ali. Você quer BPO, você quer curso, você quer inteligência, você quer consultoria, quer crédito. Tem tudo ali dentro. Qualquer contato, sendo site, WhatsApp, sendo chat, se você entrar no chat, aí tem um chatbot que te responde e depois eu fico sabendo que entrou. A gente está bem estruturado em relação a isso e bem estruturado, né? A gente tem um bom diretor de tecnologia, né? Que até um ano atrás era eu que programava. Caramba! Era faz tudo, meu. Sim. É o que a gente sempre fala. No começo, né? No começo, o empresário, o empreendedor tá ali para ralar e fazer o negócio dele acontecer. Eu dou graças a Deus e levanto a mão aos céus, porque hoje eu tenho um diretor jurídico. Então, cara, contrato. Me pergunte se eu gosto do termo ou não. Eu não vou fazer a peça inteira do contrato. Recursos humanos, cara, não contrato mais ninguém. Tem a minha diretora lá que contrata, passe por ela. Diretor de TI, eu não programo mais. Hoje eu tenho um CTO e um CIO hoje, tanto na parte de infraestrutura, tanto na parte de informações de dados. Né? Um cuida muito mais de segurança de dados e outro muito mais da infraestrutura que a gente tem. Processos e qualidades, né? Então, eu só falo, cara, a gente tem a ISO 20700 aqui, só adapte a nossa empresa à norma internacional. Adapte a nossa empresa a 9001. Hoje não sou eu que vou lá, leio a norma, né? E tem equipe para isso. Exato. E mais uma vez, só te interrompendo, que a gente sempre fala também, precisa de pessoas. Você quer crescer, você quer fazer o negócio acontecer sozinho no começo, mas em breve você vai precisar de gente para poder... Eu falo que para abraçar o mundo a gente precisa das mãos, né? Gosto muito de citar o chinês lá, né? Que não sei se eu comentei aqui na live da 20700, que um chinês me cutucou para fazer a norma votação do Brasil na ISO lá da 20700. Então realmente é dando as mãos e se conectando, utilizando essa estrutura eletrônica, né, para a gente se conectar e crescer juntos, né, fazer um ecossistema de fato social, né, pensando no social do ESG, né. Show de bola. Muito legal. É isso. Pô, tá de parabéns, meu, assim. Legal saber que tem algo assim em Piracicaba, na região, né? O pessoal, quando fala desse tipo de coisa, é São Paulo, fora do Brasil. Provavelmente poderia estar indo para São Paulo também. Talvez São Paulo, Ponte Rio e talvez Nova York, né? Mas é muito legal, né? O pessoal saber que existe isso aqui, compartilhar seu conhecimento aí com o povo foi bem bacana. É um conteúdo muito denso, não é fácil. Para quem gosta, para quem está crescendo, para quem quer crescer a empresa, né, você vai ter as ferramentas para quem precisa. Entre em contato com o Igor aí. Perfeito. Inclusive, por favor, deixe os contatos de vocês aí, site, mídia social, telefone, sinal de fumaça. Como o pessoal conhece vocês aí. gestão4i.com.br, @gestão4i nas redes sociais. E-mail, pode mandar e-mail diretamente para mim. Igor.arantes, @gestão4i.com.br. Pode nos chamar no WhatsApp. 19 998 90 3280. Até um ano atrás eu tinha um número de WhatsApp de Chicago, não tenho mais. Internacionalizando os negócios. Exato, porque tem muito cliente que quer fazer exportação, porque isso você modifica na estrutura de capital dentro da empresa. Isso faz com que sua empresa valorize um pouco mais. Então, já tive operações no Paraguai,
estamos tendo operações na Argentina, temos uma operação junto uma cooperativa de crédito americana. O ICMCI, como delegado, sempre eu estou em reunião com o pessoal da Áustria, com a doutora Elze. Deve conhecer gente pra caramba. É uma galera. Sim. Temos conexões em Portugal, já fizemos uma operação em Portugal. Sim, e aí para abraçar o mundo, né? Desde o argentino, paraguaio, Portugal, chinês, né? Tem que se conectar, networking é muito importante. E dar a mão, né? Para abraçar o mundo tem que dar as mãos para realmente alavancar, né, seus negócios. E se você ficou até agora, não deixe de colocar seu like, compartilhe com algum amigo que precisa desse conteúdo e deixe seu comentário. Igor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês pelo convite. Volta aí. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Até mais.